Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. E hoje é Halloween, estou aqui fantasiada, né? Só a cabeça, porque é só o que aparece aqui, então botei aqui a fantasia da Mini de Halloween, né? Presente aqui da Bruna Tavares. Bruna, valeu! E vamos aí nesse 31 de outubro com mais e mais relatos. Mas antes eu quero falar para vocês que tem uma promoção essa semana, hein, de camiseta. A camiseta dessa semana na promoção é a Grey's Anatomy. Olha lá, ó. Essa camiseta aqui que brilha inteirinha no escuro está saindo essa semana de R$ 69,90 por R$ 49,90. Basta ir lá e colocar o cupom de desconto Grace_Ana. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, não perca essa chance. E se eu começar a derreter aqui é porque tá muito calor, eu não posso ligar o ventilador por causa do barulho e tá sem ar aqui também, então eu tô derretendo. O gaúcho. O moço que nos conta esse relato diz que quando ele tinha por volta de 16 anos de idade, ele ia passar período de férias, essas coisas, junto com o pai dele que trabalhava numa fazenda. Então ele ia nessa fazenda junto com o pai. Diz que a localidade dessa fazenda ficava para lá da curva do fim do mundo, ou seja, longe. Uma casa que pertenceu à família dos avós de Getúlio Vargas. Uma casa antiga com paredes de pedras com quase 1 metro de largura. Piso de madeira, e sempre havia aquele boato de que ela era mal assombrada, mas ele nunca deu bola para isso. Então, em uma noite, lá pelas 11 horas da noite, mais ou menos, ele estava na sala assistindo o filme Exterminador do Futuro, quando já estava ali pendengando de sono, e aí ele percebeu que a sala ficou fria, ficou muito fria. E nisso ele escutou um barulho de passos, como se fossem de alguém usando botas. E esses passos saíram do lado da poltrona onde ele estava e foram andando em direção à cozinha. Aí ele disse que pensou, nossa, esse piso de madeira já deve estar nas últimas, né? Velho, fazendo barulho, sozinho. Mas aí o tal barulho retornou. Veio da cozinha agora, aquele barulho de passos com botas, e retornou da cozinha até a poltrona ao lado dele e parou. Aí ficou aquele silêncio. E aí de novo, mais um barulho de passos, de botas, só que agora vindo do banheiro e passava pela sala e parava. Ele disse que já estava cagado de medo, aí ele pensava, sério? Sério isso? São passos aqui e eu não tô vendo nada? Nisso a TV começou a piscar, a querer desligar, começou a oscilar assim, começou a piscar. E o barulho de passos novamente saindo da sala e indo até o banheiro. Saía do lado da poltrona dele e andava até o banheiro. E para ajudar, né? Para ajudar veio aquela vontade de fazer xixi nele. E a questão era ir até o banheiro ou fazer xixi ali no sofá mesmo. Ele teve que ir ao banheiro. E ele entrou no banheiro e quando ele estava lá dentro, ele ouviu novamente esses passos na sala, só que agora ele ouviu também vozes, 2 homens conversando na sala. De novo, mais uma questão, e aí? Eu saio do banheiro ou fico a noite toda trancado aqui nesse banheiro? Pois é, ele conta que ficou 2 horas dentro do banheiro, aproximadamente, e aqueles barulhos lá fora de passos, conversa entre 2 homens, o tempo todo ali na sala. Mas aí ele pensou, poxa, ficar a noite inteira aqui dentro do banheiro não vai ser fácil. Aí ele juntou coragem e abriu a porta. No que ele abriu a porta, silêncio na sala, não tinha nada, só a TV piscando, falhando. Desligou a TV e foi pro quarto. Foi difícil dormir, mas uma certa hora ele conseguiu pegar no sono. Ele disse que comentou a situação com o pai dele, mas disse que o pai dele desconversou e ficou por isso mesmo. Bom, no outro dia, novamente à noite, estava lá os dois, ele e o pai dele na sala assistindo TV, o pai dele sentado na poltrona e eles tirado no sofá, as portas da casa todas abertas, portas e janelas, porque diz que lá não tem problema algum ficar com porta, janela aberta durante a noite. Nisso, novamente, eles sentiram aquele frio que chegou do nada na sala. E aí, de repente, entrou ali na sala um homem,
Um senhor de uns 60 anos, mais ou menos, barba por fazer, pilchado, ele diz aqui, pilchado, que significa que ele estava de trajes gaúcho, né, com bota, bombacha, essas coisas. Esse homem veio ali da cozinha para a sala. E eles olharam aquilo e automaticamente cumprimentaram o tal senhor, né? Opa, boa noite, algum problema? Nisso, aquele senhor veio na direção do pai dele, ou seja, em direção à poltrona, parou na frente dele, virou em direção à estante, andou e atravessou a estante e a parede. Ele conta que o pai dele olhou para ele olhou para o pai dele e meio que rindo de nervoso falou: Eu vou embora daqui amanhã. Ele termina dizendo que o pai dele trabalhou nessa casa, nessa fazenda, por mais 2 anos e que esse tal gaúcho começou a aparecer com mais frequência. E diz que o pai dele já sabia dessa aparição lá, mas não quis falar nada para ele, para não deixar ele com mais medo ainda. Mas ele conta que não voltou mais lá não. Com o tempo, o pai dele ainda contou que vira e mexe ouvia choro de criança que vinha de dentro do banheiro. E pensa, ele passou 2 horas trancado dentro daquele banheiro, achando que estava salvo ali, e ali dentro tinha aparição, ou pelo menos choro de uma criança. Ele podia ter visto o fantasma de uma criança ali dentro. O que será que aconteceu nesse banheiro? Criatura gigante na mata. O moço que nos conta esse relato é de Mogi das Cruzes. Ele diz que o relato pode parecer que não é tão aterrorizante assim, mas ele aposta que quando você estiver numa mata, você vai lembrar disso. Bom, ele conta que na época, quando ele tinha uns 16 anos, aí ele era metido a besta, sabe? Metido a corajosão. E ele conta que quando mais novo, ele teve um trauma com o filme O Grito. Ele conta que esse filme mexe com ele até hoje. E ele tinha acabado de assistir esse filme e ficou impressionado. E eles estavam numa chácara, né, nessa época, e ele queria fazer xixi. Só que o banheiro era do lado de fora da casa, meio que no meio da mata, assim. E diz que quando ele entrou no banheiro, o tio dele começou a fazer um barulho atrás da porta do banheiro, como a menina do Grito faz, o mesmo barulho. E como ele era criança, ele travou. Ele conta que travou. A mãe dele diz que ficou muito brava com o tio dele, xingou o tio dele, né? Isso não é coisa que se faz com uma criança, assustar desse jeito e tal. Ele conta que tiveram que dar um tapa na cara dele para ele voltar em si, de tanto susto, tanto medo que ele tinha. Então, né, acontecido isso e tal, todo mundo já sabia que ele era medroso para essas coisas. Bom, agora que vem o relato. Isso aconteceu quando ele era criança. Agora que vem o relato. Bom, ele morava numa chácara, a mesma chácara aí de onde ele foi no banheiro lá fora e o tio dele o assustou. E nesse local tinha uma lenda muito forte de que havia uma mulher muito alta, do tamanho das árvores, que vivia no meio da mata. Essa mulher usava um vestido longo, branco, e quem olhasse nos olhos dessa mulher petrificava. Ele conta que sempre achou isso uma baita de uma invenção, e ele não acreditava nisso. Quando um dia ele foi no banheiro, de novo aquele banheiro fora da casa, e quando estava voltando do banheiro para casa, ele escutou um assovio. Ele conta que se arrepiou inteiro, chegou da ânsia nele. Quando ele olhou para trás, ele viu uma criatura gigante. E ele diz aqui que quando ele diz gigante, ele não está brincando, era enorme. Ela estava atrás da árvore, com a cabeça para o lado, mas dava para ver o corpo dela atrás da árvore. Ah, ele conta que correu, que capotou no chão, o chão cheio de orvalho, se molhou todo, chegou em casa tudo sujo, esbaforido, gritando, contando o que aconteceu, todo mundo olhou para ele e caiu na gargalhada, riram dele ainda. Ele conta que o avô e o tio dele não tem medo de nada, né? Só que ele ficou morrendo de raiva de todo mundo rir dele daquele jeito, ninguém acreditava, ele falou, vamos lá fora então ver. Então o avô e o tio dele saíram com ele lá para ver o que era isso. O avô dele catou um facão e saíram lá na mata, andando um pouquinho adentro da mata ali para fora da chácara. E tinha uma trilha por ali, eles foram seguindo essa trilha e quando adentraram cerca de 100 metros para dentro dessa trilha, escutaram um assovio. Ele diz que ele ficou até sem ar, de tanto que o coração dele batia. Nisso o avô dele levantou o facão e disse: Quem tiver com essa brincadeira aí pode se machucar feio, hein?
E eles continuaram ali andando. Ele conta que ele que não ia voltar por aquela trilha sozinho, não. Então ele continuou atrás do avô e do tio. E aí eles ouviram o assovio bem pertinho deles. E quando se viraram, eles viram aquela coisa ali. Ele conta que ficaram os três olhando, parados, imóveis para aquilo. Eles viam o rosto daquilo, não dava para acreditar no que eles estavam vendo. Diz que aquela mulher era do tamanho das árvores, era quase do tamanho das árvores, era muito gigante. Até hoje ele diz que pensa se é verdade aquilo que ele viu ou se ele estava maluco. Só que não foi só ele que viu e ouviu daquela segunda vez. Ele conta que o avô dele tacou o facão assim na altura da cabeça dele. Tacou o facão naquilo e o facão passou por aquilo, como se aquilo fosse fumaça. Pronto. Quem ele achou que fosse corajoso, que era o avô e o tio dele, o avô dele saiu atropelando ele, passou por cima do neto ali e saiu correndo. O tio dele disse que ficou ali que nem um bobo, parado, xingando aquilo. Ficou ameaçando lá aquele ser. E aí quando aquela coisa, aquela mulher, aquele ser, sei lá, deu 2 passos pra frente, ele saiu correndo também, que alcançou rapidinho os 2 ali na corrida. Chegaram os 3 em casa, tudo sujo, tudo assustado. O avô dele falava: Eu vi o demônio da mata. E ele conta que o avô dele catou a espingarda e ficou sentado na varanda, ficou sentado lá fora o resto da noite, esperando aquela coisa aparecer de novo. O moço que nos conta esse relato diz que tem medo de andar por lá até de dia agora. Hoje ele não mora mais lá, mas quando vai para lá, ele se arrepia inteiro. E ele diz que esse é o relato dele. Pode parecer que não dá tanto medo assim, mas não queira ver isso pessoalmente. Meu relato foi para Sete Além. A moça que nos conta esse relato tem 37 anos e é mãe de 2 crianças. Ela conta que é médium, que vê desde ETs até fantasmas, a vida toda, mas universos paralelos é de um tempo para cá que ela começou a ver. Ela diz que tem um caderno preto, onde ela anota todos os sonhos que ela tem. Isso porque 99% dos sonhos dela não são sonhos comuns. Ela diz que tem até uma prima que fala que queria ter sonhos como os dela, assim, que não são comuns. Enfim, ela conta que teve um sonho onde ela e um grupo de mais 5 ou 7 pessoas, dentre essas pessoas havia um tio dela, que ela vai chamar de Brutus. Eles iam a uma casa que ficava no lugar onde realmente antigamente era o quintal da casa de uma amiga dela. E então eles entravam nessa casa e ela sabia que ela tinha uma missão ali. A missão deles era resgatar um amigo, o Aquiles. Esse amigo havia sido levado para essa outra dimensão. E diz que só ela conseguia abrir a porta entre esses 2 mundos. Então ela parava diante de uma mesinha, aquelas do tipo dos anos 80, que tinha uma grade e uma base de madeira, baixinha, com uma TV em cima dela. Ela via um jornal no chão e ela sabia que ali era o portal que os levaria para essa outra dimensão. Então ela conta que ficou em pé sobre o jornal e todos à volta dela também ficaram ali na mesma posição e aconteceu como se eles fossem teletransportados. E eles surgiram na mesma casa, só que agora o ambiente parece que estava mais pobre em cores. Sim, era uma realidade meio acinzentada. Era como um filme com uma cor mais desbotada. E ela sabia que não estavam mais no mesmo mundo. Então, ela e esse grupo deixaram a casa em uma fila indiana, saíram da casa e ela sabia exatamente onde ir. Ela conta que passaram por uma avenida que realmente existe em São Paulo e onde funciona um sebo, lá onde ela sempre compra livros, na verdade tinha aquela hora ali uma oficina mecânica ou algo parecido com uma oficina mecânica. E eles passaram por ali e se assustaram com uma mulher que saiu de dentro dessa oficina mecânica, louca, querendo atacar o grupo de pessoas que estavam com ela. Mas o detalhe é que essa mulher estava presa em correntes e ela andava de 4 como um animal. E assim que ela saiu para tentar atacá-los, esticando as mãos assim, um homem saiu de lá de dentro também bravo com eles, dizendo que era para eles saírem de lá, que lá não era o lugar deles, que eles não deviam estar ali. Então, ela e o grupo de pessoas saíram dali em silêncio.
Passaram então diante de onde, no mundo dela ali, é uma praça com muitas árvores, mas ali naquela realidade havia só um terreno com terra no chão e toco de árvore cortada. E eles continuaram. Não existia mais lojas ali, no lugar das lojas havia casas, mas eram casas vazias, eles não viam ninguém nas ruas. Os poucos carros que eles viam estavam estacionados e eram carros antigos, tipo aqueles Gol, sabe? Carro Gol dos anos 80, 90. E eles continuaram até o final da rua, onde no mundo real aquilo levaria até o terminal de ônibus. Também lojas e mais lojas, mas ali naquela realidade, aquele lugar dava num lago, uma espécie de lagoa com água barrenta e um rochedo. Ela sabia que devia seguir por ali, e seguiram com cuidado, pisando em pedras arredondadas até que chegaram numa entrada, como se fosse o buraco de uma caverna, onde dava para entrar só uma pessoa por vez. Foi quando que alguns peixes começaram a pular. Eram os peixes que era uma mistura de baiacu com piranha, e eles pulavam daquela lagoa lamacenta, eles pulavam para tentar atacá-los. E aí eles foram passando ali rápido, que aqueles peixes queriam morder eles. E quando eles chegaram do outro lado, ela conta que havia ali um rapaz com o qual ela sonha sempre. Ela não sabe quem é esse rapaz, ela não o conhece, mas ela sempre sonha com ele. Ele sempre está lá quando ela tem esses sonhos com outras dimensões. Ela conta que ele dava a mão para eles, ajudando a atravessá-los, e ela olhava para ele e perguntava que lugar era aquele, que ela não conhecia aquele lugar. E ele olhava para ela e dizia que ali era uma outra dimensão chamada Sunset. Era conhecida por Sunset, tipo o pôr do sol. Ou pelo menos foi assim que ela identificou o nome que ele falou. Sunset, foi o que pareceu para ela. Bom, ela conta que houve muito mais coisas no sonho, mas ela não se recorda. Ela sabe que ela acordou e anotou tudo nesse caderninho, detalhe por detalhe. Chega que ela desenhou o peixe que ela viu, aqueles peixes mistura de baiacu com piranha que os atacavam. Ela desenhou o peixe. E adivinha só? Essa descrição do sonho sumiu do caderno dela. Ela sabe porque o caderno dela, esse caderninho que ela anota tudo, ele tem páginas numeradas. Ela anota todos os sonhos estranhos que ela tem nesse caderno, com data, hora, tudo mais, tudo certinho. E até faz os desenhos, mas ela procurou esse relato nesse caderno por todas as páginas e não o encontrou. Ela leu e releu cada página e o relato simplesmente não está ali. E ela diz, como pode isso? Será que esse sonho dela, essas anotações foram para Sete Além? E ela diz que tem mais um sonho aqui para contar. Neste outro sonho, ela conta que estava numa praça com uma amiga dela e as duas estavam andando, conversando por lá. Conversando sobre o cotidiano, nada demais, quando ela percebeu que as pessoas que estavam ali naquela praça mudaram o comportamento. Começaram a agir de forma estranha, agredindo ela verbalmente. Olhando para ela com cara de poucos amigos, sabe? Coisas assim. E ela diz que detalhe é que isso realmente estava acontecendo, acredito que na vida real. Ela conta que as pessoas no ônibus, na rua, assim do nada, começavam a invocar com ela. Enfim, então de repente surgia uma moça que puxava ela pelo braço e mostrava para ela um ser. E esse ser era como um daqueles vampiros brancos, como se ele tivesse ficado muito tempo na água e a pele ficasse enrugada e bem branca. Ele era careca e tinha os braços um pouco mais longos do que os braços humanos normais. Ele usava uma roupa preta e comprida, como um manto, só que sem mangas. E era meio rasgada, na verdade esfarrapada. E essa moça a arrastava para um círculo onde havia outras moças. Ela conta que não conhecia nenhuma dessas moças, mas sentia uma estranha familiaridade com elas. E aí um vento soprava e essa moça dizia: "Dê as mãos para elas. É preciso para que se forme um círculo. E elas a levem daqui em segurança." E ela, sem entender nada, diz que a prima dela também não ia entender, que como se ela estava com ela ali agora, se ela entrasse no círculo ia desaparecer com essas outras meninas. Mas aí a moça disse que a prima dela não ia nem perceber, ela não veria as meninas e tudo mais,
que para a prima dela tudo não passaria de um único instante, mas que elas precisavam fazer isso, porque aquela coisa ali era um vampiro. Mas não era um vampiro como dos filmes aí, era um vampiro diferente, era um outro tipo, um vampiro que se alimentava de ódio, de raiva, e que ele havia conseguido atravessar, mas que elas precisavam mandá-lo de volta para o lugar dele. E para fazer isso era preciso proteger a moça que nos conta esse relato, porque ela era o alvo dele. Sendo assim, ela deu as mãos para aquele grupo de mulheres jovens e aí soprou um vento forte e aí logo ela estava numa outra dimensão, que ela vai chamar aqui de dimensão espelho. Porque da onde ela estava, e dessa vez ela estava sozinha ali, ela podia ver tudo desse lado, só que ela não podia atravessar, como se ali tivesse uma parede invisível. Foi então que ela olhou para trás e viu a mesma paisagem do mundo dela. Tudo refletido, exatamente igual. As árvores, as casas, as flores. E ela disse que esse mundo era colorido. Ela não sentiu como se fosse algo ruim. E quando por fim pareceu que a moça conseguiu mandar o tal vampiro para o mundo dele, essa moça foi até ela e disse que ela era muito importante para elas e para eles. Por isso foi necessário protegê-la. E depois disso ela voltou para o mundo dela e acordou. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dos relatos de hoje. Sexta-feira tem mais relatos. E se você gostou desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês, feliz Halloween, happy Halloween, e a gente se vê nos próximos relatos. Beijos, fui, tchau!